Muito boa tarde, eu sou Sônia Porte, sou psicóloga, sou mestre em psicologia social, idealizadora aqui da Escola de Mães e Pais, tudo bem, Renata? E hoje a gente vai aqui conversar um pouco sobre dilemas aí da educação infantil. Participem, deixem perguntas, essa semana vai ter live todos os dias, acompanhem aí nos stories, amanhã vai ser às 7 horas da noite, na quinta-feira vai ser às 17, na sexta-feira vai ser às 9 horas. A gente vai trazer aí muito conhecimento a respeito do que as mães trazem aqui para a Escola de Mães e Pais. Então vamos lá. Renata vai trazendo aí as suas perguntas, tá joia? A gente vai falar um pouquinho sobre uma questão trazida aqui sobre não, né? E a questão foi, Sônia, meu filho de 4 anos diz não para tudo, não para comida, não para o banho, não para dormir, não para acordar, como é que eu faço? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente precisa identificar é que o não, ele é um hábito, né? É um hábito cultural. E esse hábito, ele pode ser alimentado, reforçado positivamente, ele pode ser negligenciado ou ele pode ser reforçado negativamente. O que você está fazendo com esse não e o que é que funciona mais aí, principalmente com as crianças, mas também com os adultos, tá? A nossa cultura é uma cultura que diz não o tempo todo. Então, não corre, não beba, não suba, não pule, não fale, não grite, não corra. A gente usa o não o tempo todo. E aí, a gente tem, claro, que um saldo a se encarar aí nessa questão que é a criança acaba reproduzindo aquilo que ela vê no ambiente dela. Se ela escuta não o tempo todo, ela vai dizer não também o tempo todo. Mas aí calma, que ainda tem como resolver, a gente tem como, de repente, trabalhar isso de uma outra forma. Primeiro vamos continuar entendendo por que isso acontece, tá? Quando eu digo muito não para a criança, não corre, não pode, não suba, não beba, eu tô, de alguma forma, trazendo uma série de dificuldades de comportamento para a gente trabalhar no futuro. Uma delas é a flexibilidade. Se eu tô dizendo não, é não. Não tem possibilidade de negociação, não tem possibilidade de sim, é simplesmente não. Por isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o uso do não. Você pode usar um talvez, um amanhã, depois, mais tarde, agora não, no fim de semana ou depois do jantar. Fica aí o teste para quem está assistindo de quanto não vocês estão dizendo na educação do filho de vocês e como é que vocês podem substituir o não por outras expressões que possam fazer a sua criança pensar de uma maneira diferente, né? Mais flexível, mais aberta ao sim, mais aberta à negociação, ok? Então, quantos nãos vocês falaram aí hoje, por exemplo? Quem está participando, responda, né? Quando eu preparo a criança para essa falta de resiliência, consequentemente, ela vai entender que a vida ou é 8 ou 80, ou é tudo ou nada. E vocês estão percebendo como isso é complicado? 8 ou 80, a criança não aprende a negociar e ela também não aprende a pensar em outras alternativas. Você acaba fechando a coleção de alternativas da criança, ou é sim ou é não. Então, a criança vai reproduzindo aquilo que ela recebe dentro do ambiente dela. O cérebro não traduz a palavra não. Olha que fantástico isso. Nós temos uma dificuldade de entender a palavra não. Então, toda vez que você diz para a criança não corra, a tendência é que ela corra. Se você diz para a criança não suba, a tendência é que ela suba. E por que isso funciona desta forma? O cérebro vai sempre obedecer aquilo que vem depois do não. Não corra. Se você riscar a palavra não, o que é que fica? Corra. Não derrame o suco. O que é que fica? Derrame o suco. Então, a criança vai, de alguma forma, fazer exatamente aquilo que você está pedindo para que ela não faça. Por isso, você precisa tomar bastante cuidado com a utilização, com a expressão do não. Porque você está pedindo para que ela não faça determinada coisa, ela escuta esse não, ela reproduz o não depois e ela acaba fazendo exatamente aquilo que você pediu para que ela não fizesse. E ninguém entende por que isso acontece. A criança não entende o que você está tentando dizer para ela, porque de alguma forma ela está te obedecendo. Tudo bem, Dani? Ela está te obedecendo e você também fica muito irritada com a criança, porque de alguma forma
você está pedindo para que ela não faça alguma coisa e ela está fazendo. Então, uma dificuldade de comunicação muito grande entre o adulto e a criança e o estresse que tudo isso acaba gerando no dia a dia. Então, alterar essa maneira de se comunicar com a criança pode trazer resultados bem interessantes, tanto na questão comportamental de curto prazo, quanto na questão comportamental a longo prazo. Quais são as competências que você está desenvolvendo no seu filho, usando ou não a expressão do não, tá bom? Vai deixando as perguntas aí, eu vou respondendo na medida do possível, ok? Bom, mas e aí, como usar menos não? Vamos para alguns exemplos. Mãe, eu posso comer doce antes do jantar? Você vai usar o depois. Depois você pode. Eu posso comer doce? Depois. Mãe, eu posso ficar na televisão até 1h da manhã? Aí você pode, inclusive, dependendo da idade da criança, você pode devolver a questão com uma outra pergunta. Você acha que você pode ficar na sala até 1h da manhã? Por quê? Ah, porque eu quero ficar jogando, por exemplo. Bom, mas amanhã você tem aula às 7 da manhã. Você acha que é prudente ficar até 1h da manhã na sala? Ah, não, né? Você vai ficar com sono, você vai ficar cansado, mas você não vai dizer o não de cara. Você vai trabalhar a competência da negociação com a criança. E isso é muito importante, tanto para você quanto para a criança. Vocês vão desenvolvendo algumas competências fundamentais para o nosso dia a dia. Vocês concordam? O que vocês acham? E aí, você não vai dizer não, você não pode dormir mais tarde. Você vai combinar com a criança. Que dia que você pode dormir mais tarde? Você pode dormir mais tarde na sexta-feira, porque sábado não tem aula. Você pode dormir mais tarde no sábado. Então, hoje não. Mas você pode dormir às 11 horas ou à meia-noite na sexta-feira, porque no sábado você não tem aula. Pode ser dessa forma? E aí a criança vai entrando no nível de compreensão suficiente para entender que o que eu pedi foi negociado, o que eu pedi foi ouvido e o que eu pedi vai ser atendido no momento adequado. Vocês conseguem entender quais as competências a gente consegue desenvolver negociando, abrindo outras possibilidades além do não? Isso é bastante importante aqui, tá? Mãe, eu posso ficar sem banho? O que vocês acham? A resposta é não, claro que não. Mas, dependendo da idade da criança, você pode devolver essa questão para ela. O que você acha? Você acha que de fato você pode ficar sem tomar banho? Ah, talvez. Ah, será? Eu acho que ficar sem tomar banho pode não ser uma boa. Então, por favor, pode ir já pro banho, né? Vamos pro banho, vamos tomar banho. E aí é importante que vocês instituam, que vocês, dentro da tua casa, estabeleçam algumas regras. E as regras precisam ter clareza de que existem algumas regras, algumas situações que abrem precedente para negociação. E existem outras questões que não abrem precedente para negociação, como, por exemplo, tomar banho. Então, banho não é negociável. Você precisa encontrar formas de responder à tua criança, mas tomar banho, comer, tudo aquilo que está relacionado à segurança, à higiene e à alimentação, são regras inegociáveis, são condições inegociáveis. Então, é muito importante que você tenha essas regras determinadas na tua casa, né? Então, quais são as regras? Quais são as condições negociáveis e as condições inegociáveis? E por que algumas situações são inegociáveis? Porque pai e mãe exercem dentro da própria casa uma hierarquia, ou seja, eles são as pessoas que mandam na minha casa. E se são as pessoas que mandam na minha casa, em alguns momentos as crianças vão ouvir não e elas podem de repente até se sentir frustradas. E isso também vai ser muito importante para o desenvolvimento da criança. Nesse momento, na atualidade, nós temos uma geração de crianças intolerantes à frustração, com uma grande dificuldade de ouvir não, de uma grande dificuldade de conseguir mesclar aquilo que deve ser negociado ou não. E aí a gente vai trazer isso mais para frente, de repente, para futuras discussões, né? Então, a criança, ela já escuta muitos nãos, né? Ela escuta nãos o tempo todo. Então, como é que os pais vão se posicionar diante disso? Abrindo esses precedentes de negociação. Olha, meu filho, a gente pode, de repente, mudar aí, pensar em algumas possibilidades que, de repente, possa fazer com que você se sinta um pouco mais confortável. Vamos ver quais são essas possibilidades, ok?
Tudo bem, Lari? Hello! Vamos lá. Sônia, mas o meu filho já fala muitos nãos. Vamos comer? Não. Vamos tomar banho? Não. Vamos acordar? Não. Vamos dormir? Não. Qual é a minha dica? Como é que a gente pode trabalhar com uma criança que já fala muitos nãos? Você precisa mudar o seu repertório de perguntas com a criança. Evite perguntas que deem espaço para resposta sim ou não, tá? Eu tenho aqui uma coleçãozinha de dicas para vocês. Então, a primeira delas é: se você perguntar para a criança, vamos jantar? Que resposta que ela vai te dar? Sim ou não? Provavelmente não. E se não for nada gostoso, menos ainda, né? Então, como é que a gente pode mudar essa pergunta? Se alguém tiver sugestão, pode colocar aí nos comentários, né? O jantar estará na mesa em 5 minutos. Então, você não abre precedente para que a criança responda sim ou não. É uma afirmação, é uma informação, não é uma questão. E isso não dá espaço para a criança responder sim ou não. Pode ser que ela responda não mesmo assim. Mas você pode dizer para ela, você tem 5 minutos para se organizar, para encerrar o teu jogo. Isso é muito importante também. Dar esse tempo para a criança se preparar para ela encerrar o jogo, o desenho, a atividade, a lição de casa, o que ela esteja fazendo para atender a sua solicitação. Nós temos também essa capacidade imediatista. Você chamou a criança para jantar e você quer que ela esteja sentada na mesa naquele exato momento. Isso não funciona. A criança tende a resistir a isso que pode parecer em alguns momentos como autoritarismo. Então é importante que você dê esse tempo para a criança pensar. Olha, em 5 minutos o jantar está na mesa. Lave as mãos, se prepare que a gente já vai jantar. Então, eu substituí aqui uma pergunta. Vamos jantar? E aí ela não tem espaço para responder sim ou não. E substituo por uma afirmação. O jantar estará na mesa em 5 minutos. Faz sentido aí para vocês? Vão comentando, vai colocando aí os comentários para mim, ok? Outra pergunta. Vamos tomar banho? Sim ou não? E a criança tem essa possibilidade de responder sim ou não. A gente pode responder em 5 minutos, eu quero você no banho. Ou você pode induzir a criança. Vamos ler uma história? Ela vai dizer sim, se for algo que ela gosta, sim. Mas você vai dizer para ela, mas antes de ler a história, a gente precisa tomar um banho. Mas você vai de alguma forma induzindo a criança a fazer algo que você gostaria que ela fizesse. Mas você não abre esse precedente pro sim ou pro não, né? Mãe, mas eu não quero comer cenoura. Aconteceu aqui, colocaram nos comentários, Sônia, não sei mais o que eu faço com a minha filha. Ela não quer comer cenoura, ela não quer cumprimentar as pessoas, ela não quer. Vamos lá, vamos tentar resolver tudo isso. Os alimentos também são hábitos. E aí, a pessoa que trouxe esse comentário disse, Sônia, eu já trouxe cozida, ralada, cortada em pedacinhos, cortada em quadradinhos. E, de repente, a criança não tem de verdade uma predisposição, uma vontade de experimentar alguns alimentos. O hábito, ele pode ser introduzido a partir de uma insistência da família, mas principalmente dos modelos que a criança tem em casa. Então, a pergunta é, você oferece a cenoura para tua filha, mas você também come cenoura? E você pode dizer, sim, eu também como cenoura, mas ela não está aceitando. Você pode temperar, você pode oferecer de diferentes formas. Não deu? Pode ser uma fase, você pode simplesmente colocar a cenoura e não oferecer para a criança. Você coloca ali perto do pratinho e vai comendo, fala, nossa, que delícia que tá essa cenoura, tá muito gostosa, o coelhinho que tem aquele pelo lindo, deve ser por isso, porque ele come essa cenoura. E você desperta a curiosidade da criança e ela por si só tem a vontade de repente experimentar aquele alimento que você tá com dificuldade de introduzir na rotina dela. Pode acontecer da criança ter uma certa intolerância com determinado alimento, de não gostar de jeito nenhum de brócolis ou de cenoura. E você precisa ir aos poucos conhecendo a tua criança para conhecer também quais são os limites dela. Pode ser que ela não queira comer isso, mas que ela coma algum outro tipo de verdura, né? Negociando com a criança mais uma vez. De repente a cenoura não seja o prato preferido da criança, mas é importante que você combine com ela que ela precisa ingerir algum tipo de legume, de verdura, porque isso é muito importante para a saúde dela, ok? Bom, a gente precisa ter clareza, né, para quem tá chegando aí agora, para quem tá acompanhando desde o começo, que
Para tudo, a gente precisa abrir algum tipo de negociação, tá? E para isso, você precisa estar muito preparado para essa negociação, porque negociar dá trabalho. E o que eu percebo? As pessoas, os pais, estão com preguiça de negociar. E por que a gente tem preguiça de negociar? Falta de tempo, disponibilidade, energia, cansaço, ansiedade, preocupação com várias outras coisas, tudo que você menos quer, já que você passou o dia inteiro negociando no trabalho, é negociar com seu filho ou com as pessoas da sua família. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque com os seus filhos, você está ensinando a eles a viver. A tua responsabilidade com seus filhos, ela é uma responsabilidade ímpar se comparada ao emprego que você tem. Eles estarão sendo preparados para enfrentar os grandes desafios da vida. E a gente comete um pecado muito grande, que é deixar para casa apenas as energias que sobram. E as pessoas chegam em casa sem paciência, intolerantes, simplesmente sem filtro, né? Porque com teu chefe você engole vários sapos, você é educado, você pensa 2 vezes antes de falar e de repente em casa com teu filho ou até mesmo com os parceiros, as pessoas não usam todos esses filtros das relações. Um pecado enorme, porque é com essas pessoas com quem você vai conviver o resto da tua vida. Teu emprego, a gente ainda não sabe, não é mesmo? Então vamos lá. A negociação ela é fundamental e para isso você vai precisar de muita energia e você vai precisar de se preparar, de previsão, de lidar com isso como um previsto. Então, algumas pessoas reclamam, mas Sônia, meu filho pergunta de tudo, meu filho reclama de tudo, meu filho... Se prepare, conheça o teu filho, vá se preparando para algumas atividades e lide com essas atividades como algo previsto. E se de repente acontecer algum imprevisto que você não saiba como lidar com isso, anote, reserve, pense, troque com grupos de pais, na terapia, lendo, procurando vídeos de como que você pode lidar com aquela situação em particular que de repente você não tem encontrado uma solução pontual naquele momento, ok? Então vamos para algumas regras interessantes. Olha só que sério isso, gente. Uma das questões que nós temos que podem causar algum tipo de transtorno mental na criança, uma depressão, uma ansiedade, é a dualidade que a gente tem nos lares. A mãe diz A, o pai diz B. A mãe diz A, a avó diz C. Então, essas regras que vão, de alguma forma, conduzir a maneira como a sua casa vai funcionar, elas precisam ser regras que funcionam para todas as pessoas que moram nessa casa, inclusive para os parceiros e para as pessoas também mais velhas. Eu sei que isso dá um problema danado, porque geralmente as mães querem fazer uma coisa e os pais querem fazer outra. E aí a gente tem a nossa primeira lição, que os pais consigam se entender, para que eles consigam de fato ser o exemplo para essas crianças. Precisa ser tudo do jeito que você acredita que é o correto? Não. Aí vai a mãe flexibilizar e o pai flexibilizar um pouco também. Mas é fundamental que ambos falem a mesma língua. Os cuidadores, as babás, as pessoas que estão no dia a dia da criança precisam de alguma forma seguir uma linha educacional que se converse. Essa falta de parâmetro deixa a criança insegura, deixa ela sem saber o que é correto e, na maioria das vezes, tira a autoridade de uma das partes. Todo mundo aqui já ouviu alguma história do tipo: a minha mãe mandou, o meu pai desmandou e, consequentemente, a criança ficou com a decisão e com a opção que mais confortou a ela. E nem sempre é melhor, a gente sabe disso também, né? Então, vamos lá. Que a família consiga determinar quais são essas regras que não são inegociáveis, as regras que conduzem essa casa, e que o pai e a mãe tenham muita clareza dessas regras. Qual é o maior desafio na educação de filhos nesse momento? Os pais têm dúvida daquilo que eles querem sustentar com os filhos. E se eles têm dúvida, hoje a regra vale, mas amanhã não, depois eles esquecem da regra e depois eles têm até dúvida se essa regra de fato faz sentido. Por exemplo, a criança precisa usar filtro solar, porque ela está na piscina, porque ela está no mar e ela não quer usar filtro solar. É um estresse para o filtro solar. Mas isso, de alguma forma, coloca em risco a saúde da criança. Eu vou deixar de usar o filtro solar na criança porque ela não quer, porque ela me dá trabalho, ou porque agora eu não tô afim?
Essa é uma regra inegociável, porque coloca em risco a saúde da criança. E isso não vai fazer sentido. Então, quais são as regras que a gente não negocia? Você vai precisar entender que existe o pai e mãe, que se existe o pai e mãe, você vai precisar obedecer algumas regras sim. Nós vamos usar o filtro solar, nós vamos comer determinados tipos de alimento, e tudo isso a gente pode abrir mais uma vez algumas possibilidades de negociação, desde que todo mundo saiba até onde cada um pode ir, né? Vamos para um exemplo aqui bem interessante. Eu quero ficar até mais tarde na televisão. Ok, você pode ficar até mais tarde na televisão. Esse é um caso aqui de um pré-adolescente, e fica a dica para quem tiver pré-adolescente em casa. O pré-adolescente é um ser noturno, eles gostam muito mais da noite do que do dia. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que eles não troquem o dia pela noite e que, consequentemente, eles se isolem do contato social da família. Importante para o adolescente, por mais resistente que ele seja, que ele se mantenha em contato com a família. E aí, se ele passa a noite na televisão, no celular, até muito tarde, no dia seguinte ele quer dormir até muito tarde. E isso vai desconectando o adolescente da rotina familiar. Então, qual a regrinha básica? Olha lá. Você quer ficar na televisão até 1h da manhã? Pode. Desde que no dia seguinte, sábado ou domingo, você determine um limite para que esse adolescente se levante, que é um grande problema aqui para os adolescentes terem horário para se levantar. Vamos combinar? Pode ser 10 horas, 10 horas no máximo, desde que vocês se levantem até as 10 horas sem reclamar. Pode ser dessa forma? Você vai ficar satisfeito? De repente eles deem até uma reclamadinha. Não vou ficar muito bom. Aí você que sabe, a gente pode voltar a dormir às 10, e já que você vai ficar insatisfeito, a gente não vai dormir a 1h da manhã, mas a gente também não vai dormir, a gente não vai dormir a 1h da manhã, vai dormir às 10, porque assim fica mais fácil para eu conduzir tudo isso. Então, você vai dando espaço para a criança se expor o ponto de vista dela, fazer o pedido que ela quer fazer, mas em contrapartida você vai usar isto também a seu favor para você colocar algum limite. Tá, você pode ficar na televisão, desde que amanhã você levante no máximo às 10. Ou você pode ficar na televisão, mas amanhã nós vamos levantar cedo, porque nós temos uma programação, e eu conto com a sua colaboração para levantar sem reclamar e sem enrolar para a gente fazer o que a gente tem para fazer. Combinado? Combinado. Então, você dá espaço para a criança, mas ao mesmo tempo você vai colocando limites. Eu não estou dizendo não para a criança, eu estou abrindo um precedente de negociação e, consequentemente, eu também vou impondo uma regra importante para que esse adolescente conviva comigo. Mas para tudo isso eu preciso estar muito atenta, eu preciso estar muito alerta, porque senão ele pede para ficar até tarde na televisão, eu deixo, hoje ele fica até 1, amanhã ele fica até as 2, depois ele fica até as 3, e daqui a pouco pai e mãe não vê mais o seu adolescente, porque ele está trocando o dia pela noite. Acho que todo mundo já ouviu alguma história como essa, né? Comenta aí, acho que isso pode ser interessante. É muito interessante que você explique para a criança por quê. Por que você está tomando a decisão que você está tomando? Que você trabalhe com a criança com a pauta do convencimento. Eu preciso te explicar por que e como as coisas funcionam como elas funcionam. A criança precisa ter esse nível de compreensão esclarecido. Isso é fundamental para que ela não se torne uma pessoa alienada, uma pessoa que só obedece regras, mas uma pessoa que consiga se expor o seu ponto de vista, entenda que está sendo ouvida, mas que ela também consiga ouvir o ponto de vista de quem está próximo dela, né? Então, vamos lá. É muito importante que você consiga estabelecer essa comunicação. A comunicação é uma grande chave aí para a gente estabelecer uma boa relação com as pessoas que estão ao nosso lado, sejam eles filhos ou parceiros. Quem quiser, quem estiver chegando por aí, vai colocando as perguntas aí para mim, tá bom? Vou trazer mais uma situação para vocês aqui, muito interessante, que é a mãe tá muito irritada, porque todo dia de manhã ela chega com a filha para organizar ali o homeschool, a rotina da escola. E quando vai organizar essa rotina, percebe que o material da filha não está devidamente organizado como deveria estar. E aí ela faz essa orientação hoje, ela faz essa orientação amanhã e percebe que a filha não está atendendo a sua orientação. A mãe se irrita e diz, poxa, eu
já pedi isso para você várias vezes e você não me escuta, você não me atende. E aqui, gente, a gente vem para mais uma questão interessante sobre educação de filhos, que é: permita que o seu filho erre. Permita que o seu filho entre em contato com algumas experiências que podem ensinar muito a eles, né? Então, qual que é a dica nesse caso? Oriente a tua filha sobre a organização do material e oriente que isso deve estar pronto um dia antes da aula. Isso seria o ideal. Se você não fez isso um dia antes da aula, no dia seguinte você tem que entrar na aula. Se o material não está devidamente organizado, deixa ela se atrasar, deixa ela se estressar, deixa ela se perder entre os papéis que ela tem ali da aula. Mas como assim, Sônia? Ela só tem 8 anos de idade, ela vai chegar atrasada na aula. Deixa ela chegar atrasada, deixa ela ter que se explicar para a professora, deixa ela ter que pedir a matéria que ela perdeu para os colegas, porque assim a gente vai estar trabalhando uma coisa muito importante na criança, que é a capacidade de frustração. A criança, ela precisa aprender a lidar com a frustração e aprender através da experiência que a orientação da mãe para organizar o material um dia antes da aula, que aquilo tem um sentido, que aquilo tem um propósito, que é o quê? Que é preparar a criança para a aula no dia seguinte. Você está dando, nesse exemplo específico, autonomia para a criança, autonomia para entender o que é causa e o que é consequência. Você vai fazer algumas coisas na tua vida e você precisa entender que você vai honrar com as consequências das suas escolhas. Esteja preparado para isso. Ou você vai cuidar de algumas coisas, ou de repente você tem que pagar de alguma forma com prejuízo que pode te custar bem caro em alguns casos, ok? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos. Amanhã vai ter live novamente. A live amanhã é mais tarde, horário nobre. Amanhã às 7 horas da noite. E eu gostaria que vocês trouxessem mais dúvidas aí no direct, nos comentários, que vocês participassem um pouco mais com a opinião de vocês e principalmente com a dúvida de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não vai ficar disponível aqui no Instagram, mas vai ficar disponível na Escola de Mães e Pais e lá no canal do YouTube. Os links vão ficar disponíveis aí na descrição da bio. Ah, a partir de que idade dá tarefas de casa, Jaqueline? Acho que é isso, né? Olha, a criança, a partir do momento que ela tá andando e falando, ela já pode assumir algumas atividades, como, por exemplo, guardar os brinquedos. Claro que ela não vai guardar os brinquedos sozinha, mas você já pode ajudá-la. Então, a partir dos 4 anos de idade, ela já pode ir assumindo várias outras atividades. Dobrar uma roupinha, colocar uma almofada no lugar do lado do sofá. Então, a partir dos 4 anos de idade, a criança já tem condição de assumir algumas responsabilidades. Botar comida pro cachorro e só arrumar as roupinhas, se vestir, né? Vou fazer um comentário extra aqui de uma live que inclusive tá salva aqui no Instagram, de uma mãe que teve dificuldade, a escola chamou a mãe dizendo que a criança tem dificuldade de autonomia, de interação, de estar em contato com outras crianças e de fazer as coisas por si só. E aí ela percebeu que o filho tem 4 anos de idade, que ele não se veste sozinho, né? Então são coisas que a criança já pode fazer. Colocar uma comidinha, até se servir, né? Colocar o arroz, colocar a salada. Então, a partir dos 4 anos de idade, a criança pode sim já assumir algumas responsabilidades em casa, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Jaque, deixa mais pergunta lá no direct, que amanhã às 7 horas tem mais live. E aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.